E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Qual é a posição que os crentes devem tomar com os hereges? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ele diz que devemos nos desviar destas pessoas. Mas observe um fato. Ele não está dizendo que não haverá escândalos ou tropeços na igreja. Ele não está dizendo que estas coisas são impossíveis de acontecer na igreja. O que ele se refere é escândalo ou tropeço, que este é o significado da palavra grega escândalo, causados na doutrina ou contra a doutrina que temos ensinado. Isto significa que as pessoas podem muitas vezes tropeçar em sua vida pessoal. Todo cristão, ele está sujeito ao pecado. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que não podemos nos insurgir contra a doutrina, aquilo que nos foi ensinado por Jesus e pelos seus apóstolos. Esta questão é muito importante porque dentro da igreja, apesar de termos os nossos tropeços, nós precisamos preservar a verdade da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo deixa claro a razão disto no próximo versículo. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam o coração dos simples ou dos incautos. Paulo está dizendo que estas pessoas têm um segundo interesse. Eles não estão servindo a Jesus, mas ao seu ventre. E quando diz sobre isto, fala de seus próprios desejos. E eles sempre usam palavras de lisonja, palavras de elogios, palavras que agradam aos seus ouvintes, mas a sua intenção é apenas enganar, como está descrito no versículo 18. O apóstolo Paulo também fala aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 5, a partir do versículo 9, da seguinte forma: Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. O fato de alguém se juntar com uma pessoa desse tipo, que se dizia crente, mas que praticava todas estas coisas, se ajuntar para comer com ela, simbolizava a sua comunhão. E o apóstolo Paulo está dizendo para não comer com estas pessoas, pelo fato de que a participação em uma mesa, que simboliza a comunhão, diria para as outras pessoas que você, como cristão, está participando também dos pecados daquelas pessoas. O apóstolo Paulo também, ao escrever aos Tessalonicenses, ele diz na segunda carta, capítulo 3, versículos 6 e 14: Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. E no versículo 14 ele diz: Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. O que o apóstolo Paulo está dizendo sobre desordenadamente é aquelas pessoas que se aproveitam das situações, como em Tessalônica estava acontecendo, por suporem que Cristo haveria de voltar logo. Essas pessoas não trabalhavam e também andavam de casa em casa para se aproveitar daquilo que os irmãos tinham em sua mesa. Paulo diz que isso é uma atitude errada e estas pessoas não andam segundo a doutrina, segundo o ensino. E que ensino foi esse? Que os próprios apóstolos trabalharam ao invés de serem pesados para a igreja. No entanto, o apóstolo Paulo está dizendo que estas pessoas não devem participar também da comunhão. Porém, elas não devem ser expulsas como se fossem pessoas hereges. Estas aqui não estão pregando contra a doutrina, elas estão andando contrariamente ao que foi ensinado, mas elas não estão indo contra aquilo que foi escrito. Não é necessariamente um pecado da heresia, mas um pecado que poderia ser revisto, que poderia ser corrigido, porque fazia parte apenas de uma prática e não de uma rebelião contra a doutrina. O apóstolo João, ao escrever a sua segunda carta, ele diz no versículo 10: Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis,
porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Veja que aqui já está se referindo a uma rebelião contra a doutrina, e o apóstolo João diz para não receber estas pessoas em sua casa. Se recebemos estas pessoas em casa, ou saudamos, como era o costume do judeu, parar por um longo tempo enquanto encontravam uma pessoa dessa na rua, eles iam se abraçar, iam conversar, iam ter a saudação com ósculo e assim por diante. Estas coisas também indicavam comunhão. E o apóstolo João está dizendo que não devemos ter comunhão com aquele que se insurge contra a doutrina de Cristo e dos seus apóstolos. Então, qual a posição que a igreja deve tomar em relação aos hereges? Primeiro, os que andam contra a doutrina, contra a sã doutrina, eles devem realmente ser corrigidos e depois, se não se corrigirem, devemos manter distância deles. Em segundo lugar, aqueles que estão vivendo apenas em uma prática pecaminosa, mas não são contrários à doutrina, devemos admoestá-los como irmãos e esperar a recuperação destas pessoas. E em terceiro lugar, devemos sempre nos lembrar que para a igreja do Novo Testamento, o pior de todos os pecados era a heresia. Se alguém trouxesse algo diferente, não só do evangelho que os apóstolos pregavam, mas também da doutrina que eles ensinavam, deviam ser considerados malditos, anátemas e não recebidos pela igreja. Então devemos corrigir estas pessoas e se elas não aceitarem a correção, não podemos ter comunhão. Então desta forma é que a igreja deve tratar os hereges.